Onde quer que você esteja, conte sempre com a gente. Cuidando da sua saúde, do seu bem-estar. Estamos presentes em 98% do território mineiro. Fique tranquilo, aqui tem Unimed. Olá, eu sou Laís Roquette, doutora em nutrição, e eu sou a convidada do programa Bem Viver. No programa de hoje, nós vamos falar sobre saúde intestinal. A saúde intestinal é quando a gente observa o nosso trato gastrointestinal como um todo, que vai desde a nossa boca, estômago, intestino e também observar as nossas fezes. O intestino é onde a gente tem a absorção dos nutrientes. Então o corpo ele vai absorver os nutrientes, vai processar esses nutrientes e o que vai restar vai ser o nosso cocô. É muito importante a gente quebrar esse tabu e falar sobre a saúde intestinal e a observação do nosso cocô. Ele fala muito sobre como está a nossa alimentação, como está a nossa imunidade, nossa saúde como um todo. Então hoje a gente vai falar principalmente da relação da nossa alimentação com essa função intestinal. O nosso intestino ele vai muito além de simplesmente absorver os nutrientes. Ele também está ligado com vários fatores do nosso corpo. Como, por exemplo, o intestino ele tem grande concentração de neurônios. Então, a gente observa que o intestino é considerado o nosso segundo cérebro. Ele tem muitos estímulos. Ele também tem muitas células inflamatórias, que é responsável pelo nosso sistema de defesa, a nossa imunidade. Então, a nossa imunidade também está relacionada com o intestino. Quando a gente tem uma inflamação no intestino de baixo grau, essa inflamação fica por muito tempo, a gente prejudica o nosso sistema imune como um todo. Então nós temos doenças que são prejudicadas ou que aparecem através dessa saúde intestinal. Tem as doenças características do próprio intestino, que são as doenças que a gente percebe quando tem uma dor no estômago, uma queimação, refluxo, quando a gente tem uma distensão, no abdômen, gases, a própria diarreia. E a gente também já conhece que o intestino está relacionado com outras doenças, como por exemplo a relação intestino-cérebro, que está relacionada a mudanças de alguns hormônios. Ela tem uma relação com a depressão, com o hipotiroidismo, a hipertensão, o diabetes. Então, o intestino ele está relacionado com muitas doenças. Daí vem a importância da gente tratar esse intestino. Esse intestino tem que ficar saudável para que a gente consiga ter um corpo saudável como um todo. Nós devemos sempre observar o funcionamento do nosso intestino de acordo com a nossa evacuação. Se nós estamos alimentando todos os dias, nós devemos ter uma evacuação frequente. Então, nós devemos ir ao banheiro todos os dias. Uma forma da gente estar observando o nosso cocô é quando a gente vai ao banheiro e nós devemos realmente olhar para as nossas fezes. E o vaso, de preferência, que seja um vaso branco, para que a gente consiga ver a característica dessas fezes. Então, a gente vai observar a consistência, a coloração. Uma forma também é ver qual é a sensação que a gente tem depois de evacuar. Às vezes a gente tem uma evacuação e sente que ainda falta um pouquinho para evacuar, então tem uma evacuação incompleta. Isso é sinal que precisa olhar essa função intestinal. Muitas vezes a gente tem aquela vontade muito rápida de ir ao banheiro, que a gente realmente não consegue segurar. Isso também está dizendo que a gente tem alguma alteração no nosso intestino. E a coloração das fezes. As fezes devem ter uma característica marrom. Se essa fezes estiver um pouco mais escurecida, a gente pode estar aí olhando se esse intestino está tendo algum sangramento. Então é importante estar sempre olhando com o médico ou com o nutricionista e relatando como que está essa função intestinal. Não saia daí, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já.
Estamos de volta com o programa Bem Viver e hoje nós estamos falando sobre saúde intestinal. Para avaliar a nossa função intestinal, nós podemos observar através da escala de Bristol. A escala de Bristol ela foi uma escala médica desenvolvida pela Universidade de Bristol na Inglaterra, onde eles classificaram as fezes de acordo com a sua consistência e característica em 7 categorias. E nós vamos falar agora cada uma dessas categorias e relacionar a escala com a sua alimentação. As fezes tipo 1 na escala de Bristol são aquelas fezes classificadas que têm características de bolinha endurecida. Nós chamamos até daquelas fezes cápricas, de carneiro mesmo. E nós temos dificuldade de eliminar essas fezes porque elas são mais endurecidas. A pessoa relata que às vezes tem que fazer muita força na hora da evacuação e pode provocar até um sangramento na região anal, alguma fissura, um machucado. Muitas vezes a característica dessas fezes está relacionada a algum tipo de medicamento que está consumindo. Tem alguns medicamentos que têm essa função de constipar o intestino, de prender o intestino. Então tem essa dificuldade na hora da eliminação. Algumas intolerâncias alimentares, como por exemplo a caseína, também causa essa constipação no intestino, o intestino fica mais preso. Muitas vezes a gente relaciona as intolerâncias alimentares somente com a diarreia. Porém, se você estiver apresentando essas fezes mais endurecidas, com dificuldade de evacuação, a gente pode estar investigando se tem alguma intolerância alimentar. Muitas vezes, para resolver isso, a pessoa acaba usando alguns laxativos, né? Os laxativos que são oferecidos na farmácia. Isso não é bom para a saúde do intestino, porque muitas vezes provoca até um processo de diarreia. Então, a pessoa tem uma evacuação muito grande e demora aí de 3 a 4 dias para conseguir evacuar de novo. Como ela fica esse intervalo sem evacuar, ela acha que o intestino prendeu novamente e retorna ao uso do laxativo. Então, isso não é interessante para a saúde do intestino, porque o intestino fica sempre dependendo do remédio para estar evacuando. A gente pode observar, então, se tem alguma intolerância alimentar, algum medicamento que está usando e também observar como que está a sua alimentação, a ingestão de água, de fibras, para estar melhorando a consistência das fezes. A classificação do tipo 2 seria como se a gente tivesse essas bolinhas endurecidas, só que um pouquinho mais juntas. Mas a gente percebe que essas fezes ficam com uma característica de pedregulho, ainda tem uma característica ressecada. Geralmente, quando a gente tem esse tipo de evacuação, o cocô ele boia na água, porque ele está faltando água. Então, é um sinal que a gente precisa reforçar a hidratação. Então, ingerir mais líquidos. Outra forma também é consumir mais fibras. Então, onde que a gente encontra essas fibras? Na aveia, nas cascas de fruta, consumindo a fruta como um todo, a gente faz com que as fezes tenham um volume maior e a gente consiga melhorar a consistência dessas fezes. Na classificação de Bristol, as fezes do tipo 3, 4 e 5 são as fezes de característica habitual, são as fezes que a gente deve ter. A do tipo 3, ela apresenta já o formato cilíndrico, porém ela tem um pouquinho de arranhaduras, de rachaduras, a gente percebe ali na característica das fezes, mas já é considerado um padrão normal. As fezes do tipo 4 a gente considera o padrão ouro, quer dizer que realmente o intestino está funcionando de forma adequada. Então a gente percebe ali um formato cilíndrico, fezes lisas, a gente relaciona até o formato de uma banana mesmo, que aquele formato está dizendo o quê? Que as fezes estão funcionando da forma que deve funcionar. Quando a gente observa no vaso, essa fezes vai afundar, então é sinal que o cocô ele está com a quantidade de água necessária e a gente está com uma boa hidratação. A coloração dessas fezes é o marrom característico, então um sinal também que está tudo funcionando de forma adequada. Então a gente tem que estar observando também a coloração. Por mais que o cocô tenha o mesmo formato, a gente tem que observar se ele está nessa característica do marrom.
As fezes do tipo 5, ela já tem um pouquinho mais espaçada, a gente tem ali um pouquinho de fezes um pouquinho mais amolecida, mas a gente ainda considera um padrão normal. Durante a evacuação ou os diferentes dias, a gente pode variar entre o padrão 3, 4, 5. Numa mesma evacuação, a gente tem esses diferentes tipos de fezes. Isso é sinal que a gente está com a função intestinal adequada. Na classificação das fezes, tipo 6 e 7, já são aquelas fezes de característica de diarreia. Nós temos uma massa pastosa, as fezes não têm um formato definido, fica irregular. A gente tem aquela sensação de quando tem a evacuação, a gente chama de fezes explosivas. Então a gente tem realmente as fezes indefinidas e sente muitas vezes aquele desconforto, aquela urgência para ir ao banheiro. Isso é uma característica da diarreia. Pode estar muito relacionada a uma intolerância alimentar que a gente tem. Então tem pessoas que têm sensibilidade ao trigo, ao glúten, ao leite também. Tem algumas pessoas que têm essas fezes após grande consumo de trigo. Então quando bebe muito final de semana, alguma cerveja, a gente nota essa alteração nas fezes, muito decorrente dessa sensibilidade alimentar. Principalmente no final de semana, se a gente teve um consumo maior de gordura, então se a gente foi a um churrasco, comeu alguma coisa mais gordurosa, a gente percebe que essas fezes vão ficar mais amolecidas. E uma característica é que as fezes vão boiar na água, principalmente pela quantidade de gordura que está presente nela. Então a gente tem que observar a nossa alimentação. As fezes do tipo 7 são aquelas fezes líquidas mesmo, que tem um processo de diarreia muito grande. Às vezes está relacionado ao consumo de algum alimento que não estava nas condições necessárias, né? Quando a gente come um alimento que estava perdido, um alimento que às vezes a gente comeu e não sabe como foi manipulado, pode estar estragado, fora da data de validade, então a gente tem um processo de diarreia grande. Algumas pessoas têm com o uso de alguns antibióticos, então esses antibióticos eles matam um pouquinho das bactérias boas do intestino, a gente tem esse descontrole e acaba tendo um processo de diarreia. Os probióticos são bactérias boas que ajudam no funcionamento do intestino. Quando a gente tem alteração intestinal, seja por o intestino estar mais preso ou estar com algum processo de diarreia, a gente pode recorrer ao uso dos probióticos para ajudar nesse balanço das bactérias no intestino e melhorar a função intestinal. Os probióticos hoje a gente encontra em farmácia, na forma de sachê, de comprimido. Eles têm diferentes tipos de cepa dessas bactérias para estar utilizando e também a gente encontra probióticos na alimentação. Os nossos alimentos são uma grande fonte de probióticos para a gente estar mantendo essa saúde intestinal. Porém, se você tiver com alteração maior do intestino, você deve consultar o nutricionista para ele te orientar qual probiótico você deve utilizar, qual a quantidade para você obter um benefício com o uso do probiótico. Nós devemos sempre estar pensando na nossa saúde intestinal e relacionando com o hábito alimentar. Então devemos repensar os nossos hábitos alimentares e estar introduzindo sempre comida de qualidade, a nossa comida de verdade. A comida in natura, ela contém micro-organismos que vão estar ajudando na saúde intestinal. Quando a gente come um alimento processado, um alimento muito industrializado, ele contém muitos componentes que prejudicam a nossa saúde como um todo. Um hábito é a gente estar colocando sempre saladas, então a gente tem que variar essa alimentação. Muitas vezes a gente come salada, mas sempre mantém a mesma salada, então alface, tomate, então a gente pode variar a qualidade. Então, dentre os folhosos, a gente tem diversos tipos, tem alface crespa, alface lisa, a gente tem a couve, tem os folhosos verdes e a gente pode estar também consumindo alimentos crus, como a cenoura ralada, beterraba ralada. Tudo isso vai ajudar na sua diversidade alimentar. Quanto maior você consumir diferentes tipos de alimento de boa qualidade, você tem uma melhor saúde intestinal. Como a gente sempre fala, é melhor você descascar mais os alimentos do que desembalar mais os pacotinhos de alimento. Isso vai favorecer a saúde de você e da sua família como um todo. Nós chegamos ao final de mais um programa. Eu agradeço o convite da Unimed Inconfidentes e do Dr. Sérgio. Até a próxima!
quer que você esteja, conte sempre com a gente. Cuidando da sua saúde, do seu bem-estar, estamos presentes em 98% do território mineiro. Fique tranquilo, aqui tem Unimed.